Daí então, meus irmãos, eu me escondi por trás do murinho, que a minha irmã me pediu para eu me esconder, para ela fazer a surpresa à minha mãe, porque ela pensou que minha mãe ia ficar surpresa de alegria, mas só que minha mãe teve foi uma decepção. Aí, quando a minha irmã disse bem assim, que a gente chamava ela de Toinha, a gente não chamava ela de mãe, porque a gente foi criada sem ela, né? Aí Genilda disse bem assim, disse, Toinha, adivinha quem tá aqui, que tinha uma história de adivinhação. Ah, sei não, menina, fala logo. Aí antes de Genilda falar, eu me levantei de trás do muro, que eu era bem brincalhona, aí eu disse assim, assou! Quando eu disse assou, ela olhou assim pra minha cara, só dela me abraçar, né? Que coisa boa, minha filha, você aqui é ruim? Ela disse bem assim, que danado tu viesse fazer aqui em Belém do Pará, mulher. Pernambuco tão grande, tu viesse pra aqui. Meu Deus, meus irmãos, acreditam vocês que nessa hora eu desmoronei em lágrimas, sabe? Me deu uma tristeza tão grande. Eu digo, meu Deus, minha mãe nunca me aceita, sempre ela me rejeita. Mais uma vez ela me rejeitou, né? Daí então teve uma certa época em Belém do Pará, eu fiquei por lá por Belém, né? Fiquei entre a casa da minha irmã e a casa dela, mesmo ela sem gostar, mas às vezes ela me aceitava. E assim fiquei, né? Eu fiquei quase um ano e meio em Belém do Pará. Até que teve uma certa vez que eu vim embora. Aí quando foi com um tempo depois, novamente eu voltei para Belém do Pará. Dessa vez eu voltei e fui trabalhar vendendo picolé. Eu vendia picolé no isopor, nas feiras lá de Coraci, trabalhava para lá e para cá. Até que um dia, aí eu estava morando numa casinha bem pequenininha, um quartinho, né? Só eu e Deus. Aí, quando foi uma certa vez, eu fui trabalhar vendendo picolé e não consegui vender o suficiente nesse dia. Estava ruim para vender. Isso nos anos 93, por aí. 93, 94, por aí. Aí, então, no que eu não consegui vender, eu digo, eu vou me embora. Aí a Janida disse, não, Josi, eu queria te pedir para tu ficar aqui, porque 4 horas da manhã eu vou ter que sair para ir marcar uma ficha para a pediatra, para a Miriam, que a minha sobrinha era bem pequenininha, tinha 1 aninho e pouco, uns 2 aninhos e 6 meses por aí, 1 aninho e 6 meses por aí, essas coisas. Aí tu fica, para as crianças não ficar só aqui. E meu cunhado trabalhava até 6 horas da manhã, então ele ia chegar um pouco mais de 6 horas em casa. Então, para as crianças ficarem de 4 da manhã em casa sozinha até 6, não dava, né? Aí minha irmã me pediu, eu fui e fiquei. Não tinha como avisar a minha mãe, que naquela época eu não tinha celular, nem minha irmã tinha orelhão, mas também da casa da minha mãe para o orelhão era um pouco distante, não tinha como ela ligar, né? Aí então eu fiquei. Quando foi no dia seguinte que terminou o trabalho, estava muito ruim a minha situação, eu não estava conseguindo vender bem. Eu digo, eu vou a pé. Aí um rapaz que trabalhava bem próximo, morava bem próximo da minha irmã, disse, não, Josiane, eu vou para lá, não, Pernambucana, eu vou para lá, para o Tenoné, eu aproveito e levo você de bicicleta. Eu digo, não, é melhor não. Ele fez, bora rapaz, eu te levo. Aí eu terminei aceitando a carona. Para que eu aceitei essa carona, meus irmãos? Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, a minha mãe começou a me xingar de tudo quanto não presta, dizendo ela que eu tinha passado a noite com um rapaz sem eu ter passado de jeito nenhum. Como existe Deus, meu irmão, não tinha motivo para mentir, não. Eu não realmente, eu nunca tive nada com esse rapaz. Eu não passei a noite com ele. Aí de tanto ela dizer que sim, eu não, sim, não, sim, não. Teve uma hora que eu me enfebriei e eu disse, já que a senhora está dizendo que foi, a gente passou a noite junto. Pronto. Está satisfeita? Para que eu disse isso? Ela me pegou com um cinto. Uma fivela meio perigosa. E onde batia esse cinto, ela não mediu esforço. Ela bateu tanto em mim, irmãos. Eu tinha 21 anos.
Mas eu levei uma surra da minha mãe, que eu vou morrer e eu nunca vou me esquecer. Carinho dela, ela nunca me deu, não. Agora, surra e desprezo, maus tratos e falta de carinho, de amor, isso aí eu me lembro muito dela. Meus irmãos, minha mãe me bateu tanto, mais tanto, que eu fiquei toda lapeada. E onde a FIV ela batia, cortava, viu? Nas pernas, nos braços, até na cara. Em todo canto ela deu. Meus irmãos, eu não chorei tanto nem com a dor. Eu chorei por sentir tanto ódio dela, que era ela me batendo, ela chega, batia com aquele ódio, com aquela vontade, com aquela alegria. E depois que ela me bateu bem muito, que ela passou acho que uns 10 a 15 minutos me batendo. Depois que ela me bateu bastante, que ela cansou acho que os braços, onde ela chegava, ela dizia: vocês soubem da surra que eu dei em Josiane, com tanta alegria, com tanto orgulho. Eu acho que foi a coisa que ela fez na vida, que ela mais se alegrou na vida, foi de ter me batido tanto daquele jeito. Que quando eu era criança, ela me batia, quebrava cabo de vassoura em mim e tudo mais. Mas fazia muitos anos que ela me batia, então ela ficou muito feliz por ter me batido daquela forma. Espalhava por tudo quanto era canto. Aí eu, é claro, chorei muito. Peguei parte do que eu tinha, minha roupa, né? Que eu não tinha nada, só tinha minha roupa mesmo. E fui-me embora. Lá para Icoraci. Aí pronto. E fui morar no barco de pesca. Nessa época meu irmão tinha ido daqui de Pernambuco e ficou comigo um bom tempo lá. E nós dois fomos morar no barco de pesca. E enfim, meus irmãos, eu passei muita coisa, né? Sempre me lembrando do ódio que minha mãe tinha por mim. Mas o que foi que a palavra que eu acabei de ler disse? É isso que a gente tem que entender. Pessoas podem nos desprezar, nossos pais nos desprezar, não querer saber de nós, mas o Senhor Jesus, Ele jamais nos abandona. E principalmente quando Jesus já nos escolheu do ventre da nossa mãe. Eu tenho certeza, irmãos. Eu não estou dizendo que eu sou santa, não, mas eu tenho certeza, como existe Deus no céu. Eu sou escolhida desde o ventre da minha mãe. Porque ela, que era a pessoa que era para mais me amar, foi a pessoa que mais me desprezou, mais me odiou durante toda a vida. Minha mãe nunca me amou. Mas o Senhor Jesus sempre me amou, sempre cuidou de mim, sempre esteve do meu lado. Nos piores momentos da minha vida, Ele sempre me livrou do mal. Quantas vezes tentaram me matar? Quantas vezes tentaram me matar, me destruir? Porque quando eu era solteira, quando eu era menina, depois dos meus 16 anos, eu usava droga também, irmãos. Não era um vício, mas eu usava. Entendeu? Eu bebia, eu dançava, né? Depois que eu me separei do Adriano, eu namorei muitos. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, não se escandalizem. É o meu testemunho de vida, meus irmãos. Eu estou falando o que aconteceu comigo. Eu não estou aqui inventando história. Nem para ficar uma história triste, nem para ficar uma história feliz. Eu estou aqui contando o que aconteceu comigo, o meu testemunho de vida. Desde o tempo que eu me lembro de coisas da minha infância bem pequenininha, até os dias de hoje, que eu vou fazer 50 anos agora em maio. Louvado seja o nome do Senhor. É a minha história que eu estou contando. O que aconteceu comigo. Dos livramentos que Deus me deu. Do cuidado que Deus teve comigo, mesmo eu errando, mesmo eu falhando, mesmo eu fazendo coisas que desagradavam ao meu Deus.
Vivendo com o Adriano. Olha como eu fiz tanta coisa errada, meus irmãos. Vivendo com o Adriano, eu provoquei 5 abortos. Eu provoquei. Não foi natural. Eu provoquei 5 abortos. Tudo isso porque enquanto ele vivia comigo, ele engravidou uma menina. Eu revoltada. Toda vez que eu engravidava, eu tomava remédio. E provocava o aborto. Até que no último aborto foram 2. Eram gêmeos. Por isso que eu digo que foi 5. Quando eu vi aquelas 2 pedacinhos de carne, que eu vi que eram 2 crianças, que o formato era de 2. Eu estava com 7 meses. Eu tinha tomado remédio com 3 meses, com 7 meses foi que eu fui abortar. Só que aí, nessa época, eu já estava querendo a criança. Mas só que eu tinha tomado remédio antes e já estava perdendo. Quando eu vi as 2 crianças, eu disse, chorando. Eu digo, meu Deus, a partir de hoje eu posso engravidar de um cachorro. Nunca mais na minha vida eu provoco um aborto. Amém? Eu não estou inventando história, eu estou contando a minha verdade. Eu estou contando a minha história, o meu testemunho de vida. Estou falando tudo para ninguém dizer, ela só conta santidade. Não. De santa eu não tenho nada. Nem hoje que eu vivo na presença de Deus, quanto mais há mais de 20 anos atrás, há mais de 30 anos atrás. Eu fiz muita coisa errada, meus irmãos. Mas existia um Deus forte, poderoso, verdadeiro, digno, fiel, que sempre foi comigo. Permitiu muitas coisas, mas não permitiu ninguém me matar. Mas não permitiu eu morrer também. Porque os abortos que eu provoquei era para eu morrer, mas eu não morri. Porque eu nunca fiz coletagem. Nem desse de 7 meses eu não fiz coletagem. E olha eu aqui. Sou melhor do que ninguém não, meus irmãos. E nem conto desses abortos com alegria não. Porque eu sou mãe de 10 filhos. Prova tanto que eu me arrependi verdadeiramente dos abortos provocados, que Deus me permitiu eu ter 5 hoje. Meus filhos nasceram todos com vida, com saúde. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, estão vivos até hoje. Eu já sou vó. Eu já tenho 2 netos. Um que Jesus guardou. Uma, né, que Jesus guardou. Um que está aqui, um que mora vizinho a mim. Na verdade, eu tenho 3. E um que está ainda na barriga da minha filha. Mas em nome de Jesus, lá para o mês de junho vai nascer. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim, por nós. E por isso estamos alegres. Por mais difícil que seja a situação. É o meu testemunho de vida, meus irmãos. Não precisa eu estar aqui enfeitando, dizendo que é bonito, que é isso, que é aquilo. Que eu sou santa, que eu nunca pequei, que eu nunca errei. Que eu nunca fiz nada para desagradar a Deus. Eu fiz muita coisa para desagradar a Deus. Sim. Eu desagradei e desagrado a Deus. Sim. Eu tenho que ser sincera. Porque esse testemunho que eu estou dando há 3 dias hoje, não é para a minha glória, não, é para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não, é para a glória de Deus. Deus colocou no meu coração para eu contar o meu testemunho de vida. Não foi o homem que colocou, foi Deus. Eu não estou aqui para me vangloriar.
Eu não estou aqui para me mostrar nem para me exibir. Eu estou aqui porque é permissão de Deus. E Deus está permitindo que eu conte o meu testemunho. E eu vou contar em nome de Jesus. Eu só não vou falar aquilo que o Senhor Jesus não me permitir. Mas eu vou falar toda a verdade. Amém? Tudo que eu me lembro eu vou falar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então, um certo dia, eu estava passeando de bicicleta. Minha bicicleta furou o pneu, eu fui emendar. No que eu fui emendar, eu vi Fernando passando de frente de uma barraca que vendia doces. De longe, mais ou menos em 100 metros de distância dele. Eu estava, em 50 metros, que diga. Aí eu disse para mim mesma, eu disse, eita, Fernando, com alegria no meu coração. Mas ele estava apressado, eu percebi que ele estava indo para algum lugar. Quando foi no dia seguinte, eu fui até a casa dele. Aí ele me falou que ele estava indo trabalhar naquele dia, no dia anterior. Que ele trabalhava de 6 da noite às 6 da manhã, como vigia lá no fórum. E era o primeiro dia de trabalho dele, dia 11 de agosto de 1995. Eu estava com 22 anos e ele com 23. Naquele momento, foi uma alegria muito grande para o meu coração. Eu senti algo forte. Perguntei à mãe dele, Dona Anita, ele já casou? Dona Anita disse, não, ele ainda é solteiro. E eu fiquei mais feliz ainda, pensando eu, que realmente era a minha felicidade. Foi um engano. Foi um engano. Porque ali começamos a nos envolver. Abraço vai, beijo vem, carinho vai, carinho vem. 3 meses depois, eu estava grávida da minha filha. Minha primeira filha, que é viva, louvado seja o nome do Senhor. Que hoje ela tem 26 anos. Louvado seja o nome do Senhor. É linda minha filha. É linda minha filha. Entra lá no meu canal do YouTube que você vai ver. Eu tenho muitos vídeos com meus filhos, com minha família. Vocês vão ver como meus filhos, todos eles, 5 filhos eu tenho, lindos. O meu neto, Pedro Miguel, a coisa mais linda do mundo. Minha família é linda. Linda. Eu tenho tudo em minhas mãos para ser feliz, mas infelizmente deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Se for para a glória de Deus, se for o querer de Deus, eu ainda vou ser muito feliz com o pai dos meus filhos. Mas se não é isso que Deus quer para a minha vida, eu até prefiro que Deus tire realmente ele da minha vida. Coloque alguém como ele deseja, linda, jovem. Que ele disse que no dia que me deixar não quer uma mulher da minha idade não, só quer uma menininha. Que eu sou velha, sou feia, sou acabada, sou tudo quanto não presta. Deixa Deus trabalhar. Deus me conhece, meus irmãos. Estou aqui inventando história não, eu existo. A minha história existiu e existe. Deus é comigo e é contigo. O nosso testemunho serve para nos fortalecer e fortalecer outras pessoas que estão precisando ouvir uma palavra para ter força de lutar. Eu creio na minha vitória.
Porque nós que somos cristãos e servimos a Deus, mesmo falhos, mas o Senhor Jesus nos escolheu para serem vencedor, sermos mais que vencedor. Não é para viver fracassado, triste, cabisbaixo, não. O Senhor Jesus escolheu a mim e a você foi para vencer. Então, se há algo que está atrapalhando o nosso crescimento, principalmente espiritual com Cristo, que está atrapalhando a minha e a tua vida espiritual com Deus, tem 3 formas do Senhor Jesus tirar os atrapalhos da nossa vida, se for gente, ou se muda, ou se converte, ou se muda, ou se converte, ou desce à sepultura. Aleluias, glória a Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Na minha vida, que seja feita a tua vontade, porque o Senhor é que é Deus. É de ti que eu dependo, careço, necessito e preciso todos os dias da minha vida. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Encha a tua vida de bênçãos, de conquistas, de vitórias. Que Deus seja contigo todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Eu vou contar mais um pouquinho do meu testemunho. 3 meses depois eu engravidei da minha filha. E eu vim de Caruaru toda feliz, que a gente só se via no final de semana. Quando eu encostei perto dele, dei-lhe um abraço, um beijo. Eu tenho uma surpresa para você, Fernando. Eu estou grávida. Sabe qual foi a resposta? De quem? Oh, meus irmãos. Como doeu em mim, porque eu sabia. Eu sabia que ele era a única pessoa. Porque antes dele, depois que eu me separei de Adriano, eu namorei muitas pessoas, mas ele, depois que eu disse, é ele que eu quero, eu só estava com ele, irmãos. Eu não estava com outras pessoas, não. Para ele dizer na minha cara, de quem? Oh, que dor, meus irmãos. Foi mesmo que ele pegar uma faca e cravar assim e rodar. Doeu demais. Eu sabendo, e Deus também sabia, que ele era o único homem na minha vida, desde o momento que a gente se reencontrou. Amém? Tem muita coisa para vocês saber ainda, meus irmãos. O que Deus me permitir vai ser falado, vai ser testemunhado. Enquanto Deus me der força e saúde e coragem, eu vou falar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. No próximo testemunho. Que Deus abençoe a tua vida e a minha também. Para a honra e a glória do nosso Deus. Amém.